A palavra continua facultada aos vereadores inscritos. Vereador Francisco Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, quem nos acompanha, fazer uma lembrança aqui que hoje completa 50 anos do lançamento da Lei 4320, 17 de março, que é as normas gerais de direito financeiro, né, que vem regimentar as nossas leis orçamentárias e tudo mais. E aí é um momento importante, quando se discute essa realidade, e também passamos a discutir uma nova realidade dessa questão financeira, que os órgãos federais já alcançaram, a Assembleia Legislativa do Estado também, como falou bem aqui o vereador Luiz Leão, e a possibilidade de nós discutirmos na nossa lei orgânica a criação, através desse próprio dispositivo de lei e das outras resoluções que vêm, do nosso orçamento impositivo. A Câmara deveria discutir essa possibilidade, já que o governo federal e o governo estadual entraram em consenso junto com as câmaras. A nossa Câmara Municipal deveria discutir essa possibilidade. Eu acredito que logo mais. Então, como já estamos aí 50 anos da lei, eu acho que seria um avanço muito grande e também uma autonomia, porque muitas das vezes, como a vereadora Rudilene falou, as pessoas imaginam que nós temos aqui um recurso, uma condição para resolver determinados problemas, quando não temos. O que temos é o intelectual e a capacidade de fala, e quando podemos, em algum momento, levar ao conhecimento de quem é de responsabilidade. Colocar agora para vocês sobre uma das questões que se discute em todo o país. Uma delas é o Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? Quando você vê um direito previsto constitucionalmente e em cima dele se cria uma expectativa. E o que é que acontece muitas das vezes? Esse Estado de Direito, ele é modificado e acaba o cidadão tendo em algum momento que adequar a sua postura e fugir daquilo que é previsto enquanto Estado de Direito para ele, porque o Estado não assume. Um dos maiores problemas que nós temos em Barcarena é o problema da segurança pública. E aí olha só como é que entra o Estado de Direito. Alguns anos atrás, abre-se um plebiscito e se diz: você quer que autorize o uso da arma ou não? É o Estado transferindo a sua responsabilidade para o cidadão, dizendo assim: olha, nós estamos tentando resolver. E aí o cidadão assume essa responsabilidade e muitas das vezes se torna refém disso. Veja só. Hoje eu relato aqui um caso de uma professora que agora cedo tive que socorrer. Dentro da sua casa, na Vila dos Cabanos, ela foi feita refém. Na realidade, seu marido com a criança e a sua mãe, amarrada. Os bandidos entraram, levaram a moto do marido que vinha chegando na casa, prenderam a mãe com a criança no quarto, levaram a chave e sumiram, ainda fizeram ameaças na sua saída. A professora chega em sua casa, encontra o cenário, fica abalada psicologicamente, como é natural, porque já era a terceira vez que acontecia. 2 vezes forçaram a entrada, levaram algumas coisas e agora entraram no lar. E se diga, não tem 200 metros da delegacia de polícia, e eu acredito que tenha talvez 400 metros do batalhão de polícia. Quando a gente fala de Estado de Direito, se pergunta: você, cidadão de bem, não tem direito de se defender, mas o bandido tem todo o direito. E aí já é a terceira vez que eu venho a essa casa falar para as autoridades do município que nós precisamos tomar uma decisão a nível de Estado sobre essa questão da segurança pública. O município, semana passada, aprovou a criação da secretaria, mas cabe ao Estado o poder de polícia nesse momento, pelo amor de Deus. A Célia do Coqueiro acabou de informar de 2 assaltos. Eu garanto a vocês que não sou policial, mas é quase sabedor de todos nós os locais onde se encontram essas coisas. E o município não consegue ter atenção sobre isso. Será que é necessário nós brigarmos com o Estado? Será que vai ser necessário nós irmos fechar o Mirante Barroso para chamar a atenção do Estado para o município?
Pelo amor de Deus, semana passada chegamos à Câmara aqui, soubemos de um assalto igualzinho aqui na sede de Barcarena. Então, o que eu coloco para vocês, que é necessário que nós venhamos realmente chamar com urgência, já que nós não teremos a nossa sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Estado, qual nós fizemos requerimento pedindo, e dentre essas questões todas, aqui o Anderson colocou aqui do Detran, todas elas nós estaremos filmando, não é isso, presidente? Fotografando e fazermos um movimento. Barcarena precisa também fazer um movimento, para no dia da presença lá, nós levarmos a população para demonstrar todo o descaso com o município de Barcarena. Eu quero ser sim, viu, vereador Luiz Leão, respeitando a sua fala, eu quero ser sim a pessoa que ainda acredita que o governo vai fazer, porque pelo amor de Deus, pessoal, onde nós estamos, se o governo estadual não der a atenção necessária, fica complicado. Assalto na PA que vem aqui do Arapari para cá, devido à questão da estrada, voltou-se a ter asfalto. O Carlinhos falou agora há pouco sobre a questão da segurança do transporte público. Tudo isso, pessoal, tem a ver também com as ações do Estado. Então, quando a gente fala de Estado de Direito, cabe a nós fazermos valer o que é direito nosso. E se for necessário qualquer dispositivo, ainda que seja constrangedor, nós teremos que fazê-lo. Porque, pelo amor de Deus, e aí parabenizo o Anderson quando vai lá com o promotor e coloca as situações necessárias. Porque também cabe à justiça assumir o papel. Mas muitas das vezes nós precisamos provocá-los para que eles o façam. Então nós colocamos... Me dê a parte, por favor, vontade, vereador. Só para falar sobre essa parte do Detran novamente, que eu não sou contra, vereador, a que eles fiscalizem. Coloque seu cone, fiscalize, mas não perseguir o barcarenense. Aquele barcarenense não está fugindo, não está roubando ninguém. É isso que é a minha revolta. Que ele coloque seu cone na Magalhães Barata, fiscalize, mas não perseguir ninguém com a viatura da polícia, que era para estar fazendo o serviço de proteção ao pessoal dessa cidade, e não está ameaçando, como eles estão fazendo. Obrigado, vereador. Perfeito, vereador. Perfeito. Inclusive, sobre essa questão... Só me cede uma parte, vereador. À vontade. Você falou nos assaltos na Vila dos Cabanos, só para dizer que ontem, lá no Hospital Municipal, da Vila, o ladrão entrou e assaltou os médicos e enfermeiros lá dentro do hospital. Entrou como se fosse doente, chegou lá, rendeu todo mundo, deixou uma sala lá, levou os celulares, levou o que tinha dinheiro, levou tudo, foi embora, ainda deixou trancado lá, estava trabalhando lá na sala, com os doentes, entendeu? E chamaram o carro da polícia para ir lá. Segundo o policial, disse que só tem um carro na Vila dos Cabanos, da polícia funcionando para atender toda aquela região ali. Segundo o policial que estava no carro lá, disse lá para a diretora do hospital. Só tem um carro, os outros carros estão tudo na oficina e o Estado não consegue pagar para consertar. E aí eu volto a dizer, não é que eu desacredite, não já tenho, é que os deputados estaduais que estão mais próximos dele falaram para nós lá, não foi isso? Que o governo não tem dinheiro este ano para nada. E de fato não tem, mesmo nem para sequer para consertar os carros da polícia. Então é isso que eu queria dizer e estou insistindo. Não é que eu esteja desacreditando, é que ele, segundo, ele não tem. E não tem, aí fica difícil para a gente. Então, quando foi aprovada aqui a Secretaria de Segurança, né, e Defesa do município, que o prefeito Vilas mandou para esta casa aprovou semana passada, e eu, como relator da Comissão de Justiça desta casa, demos nosso parecer técnico, nós entendemos de que o prefeito está tentando, de uma maneira ou de outra, ajudar, né, através do município, a segurança do nosso município também, porque só o Estado não dá conta. Porque é obrigação, na verdade, é obrigação do Estado, é obrigação da União e também é obrigação do município. São obrigações dos três poderes. Então, acho que cada um fazendo a sua parte já está ajudando. Então, essa parte da prefeitura de estar interessado em colocar para funcionar a nossa guarda municipal com poder de polícia, para tentar pelo menos segurar
os hospitais, as praças, né, à frente dos bancos, dos empresários, né, aonde tem os comércios maiores, para poder a polícia ficar mais solta. Porque hoje nós não temos policiais. Para ajudar. Então, eu estou acreditando que a Secretaria de Segurança, de uma maneira ou de outra, vai contribuir sim. Não vai ser só uma criação de gabinete de emprego. Vai contribuir sim para ajudar na segurança do município de Barcarena. Mas voltando ao governo do Estado, o governador disse aos deputados que está falido, não tem nada. Está falido. Obrigado pela parte, vereador. Vontade, vereador. Então, nesse sentido que eu coloco para vocês, é que com essa realidade, a gente trazer a população de Barcarena, né, que quando no primeiro requerimento feito a essa casa, ao 14º Batalhão, nós tivemos uma resposta que foi até compreensível, que era devido a quantitativo de policiais à disposição, que estavam se formando turma, e não teria, inclusive, quando nós fomos ao batalhão, e numa conversa que nós tivemos lá com o responsável, nós tivemos a seguinte informação, que até a questão da jornada de trabalho dos próprios policiais militares estava se excedendo ao máximo, de maneira tal que eles não poderiam mais alocar pessoas para essa questão. Então a gente traz aqui a responsabilidade, não somente sobre a polícia, mas sobre o Estado, que tem que assumir essa responsabilidade da segurança pública. Cabe agora dizer a todos vocês que mesmo o município assumindo essa responsabilidade em convênio com o governo federal, nessa nova proposta que vem através da presidente Dilma, de chegar com a segurança pública até os municípios, é algo que é inovador, que vai necessitar vários trâmites, porque tem questões burocráticas, dentre elas até chegar à Polícia Federal, que é necessário, que nos dá o direito de polícia de portar. Todas essas questões elas terão morosidade, mas nesse período é necessário que chame a atenção sobre Barcarena, que venha ter entendimento, porque não se dá onde se vai presente, pessoal, onde o vereador sai para visitar, a gente para e vê problemas que não estão na nossa governabilidade, enquanto município, mas que nos atinge diretamente. E aí o que é que nós podemos fazer? Estamos chamando o Estado à atenção, pedindo para que esse Estado contribua. E nessa dificuldade, então, vereador Luiz Leão, como você bem falou, recebemos sim de autoridades essa informação. Mas eu acho que nós vamos ter que romper com isso. E se for necessário, nós vamos ter que ir lá e fazer a força necessária. Porque eu já vi aí muitas das vezes se dizer que não, que não, que não. Mas se nós soubermos apertar o botão certo, a gente sabe que cai o recurso e a atenção para cá. À vontade, vereador. Oi. Vereador, também discordando um pouco da fala do vereador Luiz Leão, a Abaeté aqui próximo é beneficiada em quase tudo, né? Se eu for ver, Beja tem menos habitantes, como eu falei no meu discurso, que o município de Barcarena, e menos asfalto ainda do governo estadual. E não é beneficiado, e lá foi beneficiado quase 48 quilômetros, e aqui que é 18 não foi. Então, eu acho que é o governador que esqueceu esse município mesmo, e esse município não esqueceu dele que votou, né, para elegê-lo, mas ele que esqueceu este município, senhor. Obrigado pela parte. Senhor presidente, questão de ordem, que não me cabe a parte, mas só dizer ao nosso vereador Coquinha, o governador Jatene não gosta de Barcarena, é o povo de Barcarena que gosta dele, mas ele não gosta de Barcarena, certo? Obrigado, vereador. Colocando nessa realidade para vocês, então, a gente abre também já a necessidade da casa, está fazendo seu levantamento, vamos andar nas comunidades, né, presidente, como ficou previsto, para fazer o levantamento das estruturas do Estado, para que nós vamos levar esse relatório, e aí a gente já aqui, através dos meios de comunicação, convida a Barcarena para se somar com toda essa realidade. Colocar aqui também, na questão em que colocou o Carlinho, né, e o José Brandão, a responsabilidade que tem sobre a questão do transporte escolar. Primeiramente, dizer para vocês que essa problemática, ela foge um pouco da estrutura do município, ela foge um pouco dessa estrutura, até porque a LDB, ela define muito bem os papéis. Quando em algum momento, Carlinho, nós tentamos pelo Conselho do Fundeb tentar solucionar esse problema, que já é de muitos anos, 98, quando nós começamos a estudar, perdurou 5 anos de transporte universitário, e eu lembro que a gente saía e o ônibus talvez fosse até o mesmo, viu, Carlinhos? Se é que era esse.
se durou tanto tempo. E o ônibus tinha a mesma dificuldade para transporte de Barcarena. Então, esse mesmo movimento, todo ano parece-me que volta a acontecer aqui. Então, eu acredito que nós precisamos, enquanto Comissão de Educação, vereadora Rudilene, que você falou muito bem, chamar para solucionar esse problema. Solucionar verdadeiramente, porque são de 98, veja só, até 2015. E é o mesmo problema, e a gente já se perguntava. Isso porque nós morávamos em Vila dos Cabanos, no período. Por que que o ônibus para Barcarena tinha essa diferenciação? E aí existia uma justificativa por causa da licitação, a empresa que tinha o direito não tinha linha para fazer para Barcarena a tal horário. E às vezes, por menor, se resolve um probleminha e não se resolve de Barcarena. Vereador, dê a oportunidade de enriquecer um pouco mais o seu discurso. Você estava tocando num assunto que eu iria tocar se fosse até a tribuna, mas para a gente não se alongar muito, nem ficar sendo muito repetitivo, foi exatamente por isso que eu pedi a parte. Eu, em fevereiro último, fiz 10 anos de formado e também fui aluno do Barcão, né, do Barcão das 23 horas. E a curiosidade que você acabou de falar é a mesma que me tocou aqui. É o mesmo ônibus que me trazia, ainda está fazendo essa linha. Meu Deus. E naquela época o ônibus já era velho. Naquela época o ônibus já era velho. Imagine como ele está agora. Mas ainda dentro da discussão que você tocou, o ano passado, também no mês de março, nós tivemos uma reunião no Colégio Elite que contou Capitania dos Portos, Arcom, Câmara de Vereadores, que na ocasião estive presente eu e o vereador Lauro Júnior, representantes de empresa. Naquela ocasião, ninguém da Secretaria de Educação participou da reunião para representar o governo. E nós pedimos, naquele momento, quanto Câmara, o contrato de prestação de serviço do passe escolar. E eu lembro que outras gestões já vêm pedindo esse contrato, cadê o contrato, cadê o contrato? Porque é no contrato que a gente vai conseguir ver quais são os direitos e quais são os deveres. Mas parece que esse contrato não chega nunca aqui. Parece que tem alguma coisa nesse contrato que não pode ser visto pelos vereadores, parece que tem alguma coisa nesse contrato que não pode ser visto pelos estudantes, parece que tem alguma coisa que não pode ser visto pelo povo. Porque está certo, justiça se faça. O município de Barcarena é o único município que dá o passe integral. Mas não é porque dá o passe integral que tem que dar o passe de qualquer jeito. Nós não estamos transportando boi nem gado para ser exportado. A gente está transportando aqueles que amanhã ou depois podem estar aqui legislando pelo povo, assim como nós estamos fazendo. Então eu queria que você incluísse, assim como o vereador antes, na listagem de solicitações que vai ser feito o executivo, que pelo amor de Deus seja encaminhado para cá o contrato, para que a gente possa saber quais são os direitos e quais são os deveres daqueles que prestam serviço ao transporte escolar do município. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado pela contribuição, vereador. Então, nesse sentido, colocando já para encerrar, vereadores e vereadoras e todos que nos ouvem, é necessário que nós venhamos discutir realmente a contribuição de Estado, a contribuição inclusive do governo federal. Sobre essa questão da educação, como eu falava anteriormente para o Carlinhos, há uma grande discussão. Por exemplo, no Conselho do Fundeb, nós não poderíamos discutir aprofundadamente essa questão de como estava essa estrutura, vereador Tiago, porque o Fundeb se responsabiliza pela consolidação, quer dizer, o recurso que vem federal relativo ao município. Como no orçamento não é previsto para o nível superior esse gasto, isso vem do próprio município, então é uma conta à parte em que o Fundeb não tem gerência, o Conselho do Fundeb, ele opta pelo PINAT, os recursos do PINAT. E aí tivemos aí algumas dificuldades de compreender como se dá essa logística, porque dentro dos 25% é possível aplicar ao município. Fora disso, utilizar esse recurso para o nível superior, teríamos um problema de ilegalidade. Então, esse financiamento do transporte universitário é algo que realmente, vereador Tiago, tem que ser melhor compreendido para nós podermos entender qual atuação teremos, Carlinhos. Então, enquanto Comissão de Educação, presidente, já com a fala da nossa relatora, nós estaremos sim convocando para ter um entendimento melhor sobre essa realidade, Carlinhos, e como discutir essa problemática que vem desde 98, e como o Tiago falou, é até realmente é irônico, né? Chega a ser irônico. Eu falei mesmo de brincadeira, mas não acreditaria que um ônibus de 98 até hoje é o mesmo e está aí por essa realidade, né? Parece-me que tem alguma questão. Então, nesse sentido, eu coloco para vocês discutirmos com o Estado de forma mais próxima.
E também já dizer, pessoal, que não somente trazer essa responsabilidade para o Estado. Nós tivemos aqui no pronunciamento, logo após a eleição, a responsabilidade de cada um aqui buscar, dentre os que foram votados nesse município, apoio das suas bancadas para o município de Barcarena. Veja só, Barcarena pode até ser questionado, mas faz sim parte da região metropolitana de Belém, mesmo com questionamentos, porque alguns recursos que vêm para a região metropolitana de Belém também alcançam, porque eles dizem que Barcarena faz parte. Como existe uma dúvida geográfica sobre isso, mas sabe-se que Belém também contempla recursos por ter na sua região metropolitana Barcarena. E aí tem que se discutir essa verdade para Barcarena, como é que vai se implementar. Isso cabe também uma discussão com o Estado e com o governo federal. Então, nesse sentido, a gente chama a atenção para as problemáticas que estão nos atingindo. Eu parabenizo já pela iniciativa do município, viu, vereador Luiz Leão, de fazer a Secretaria de Segurança, você está me entendendo? E colocado em convênio com o governo federal. Mas a gente sabe que essa problemática, ela de imediato não poderá ser solucionada enquanto não passar pelos trâmites burocráticos, Polícia Federal e outras questões. Então é necessário que o Estado assuma isso, e a gente já deixa aqui uma nota de repúdio pela terceira vez estarmos questionando segurança pública dentro do município de Barcarena. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. O tema hoje foi bastante discutido, como há muito tempo nós não debatíamos um assunto tão importante. Vereador Francisco, eu também comungo com Vossa Excelência. Eu não quero ser pessimista, viu, vereador Luiz Leão? Eu ainda confio que o governador irá fazer alguma coisa pelo município de Barcarena. Muito embora tenha recebido esta mensagem que foi mandada para a Assembleia Legislativa e encaminhada à Câmara Municipal também, do governo do Estado do Pará, o orçamento 2015, e onde eu fiquei triste, folheando o orçamento, eu pude perceber que dentro há vários mapas desses aqui, e Barcarena não está inclusa no mapa do Estado do Pará. São vários mapas, tanto na área da educação, na área da saúde, agricultura, e Vossas Excelências, depois, se quiserem ver, vão testemunhar que Barcarena não está no mapa do Estado do Pará. Então, vamos ter que nos unir mesmo, nos unir com os nossos deputados, com os outros deputados que tiveram voto aqui em Barcarena, para a gente incluir Barcarena no mapa do Estado do Pará.